Olá pessoal, tudo bem? No tabuleiro, uma Rui Lopes, bispo B5, defesa Berlim, cavalo F6 e agora a branca joga. Antes de entrar na abertura e na partida, falar um pouquinho de quem jogou foi o Jan Krzysztof Duda, de brancas, e de negras, o Grishuk, um dos principais grandes mestres do mundo, no torneio Copa FIDE 2021, que foi vencida pelo Jan Krzysztof Duda, um grande mestre polonês aí de 23 anos, certo? Eliminou o Carlsen, inclusive, e fez assim um torneio perfeito, maravilhoso. Essa Copa do Mundo só classifica os dois vencedores foram classificados para o match de candidatos, tá? Para o torneio de candidatos. E nos começos dos anos 2000, a Copa FIDE tinha status de título mundial, né? Tanto que Kalifman, é, o Anand chegou a ganhar uma vez, Topalov não ganhou Copa FIDE, Topalov ganhou torneio de candidatos. Bom, enfim, vários, Ponomariov, agora eu tô lembrando de mais alguns. Vários grandes mestres aí de projeção ganharam a Copa FIDE. E tinha ali, de 2 em 2 anos, se não me engano, na época da distensão, né, em que o Kasparov perdeu para o Kramnik, só que o Kramnik não tinha. Ele não tinha assim uma legitimidade para jogar com o Kasparov porque ele perdeu para o Shirov. E ao invés de ser o Shirov a jogar com o Kasparov, foi o Kramnik, né? Isso aí aconteceu lá na virada do século 2000, pode ser assunto completamente jurássico histórico para a maioria de vocês, mas é interessante ter essa noção que é um assunto polêmico na história do xadrez até hoje. E aí então o título ficou separado. Ficou o Kramnik com esse campeonato e a FIDE fazendo torneios para estabelecer outros campeões. E a Copa FIDE deu esse status aí para muitos jogadores de campeão mundial. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia foi só para estabelecer dois a participar do torneio de candidatos, garantir vaga, e o Jan Krzysztof Duda ganhou. Mas eu acho assim que o xadrez dele é fenomenal. Fenomenal, partidas belíssimas, né? Vitórias incríveis. Bom, agora voltando pro xadrez, voltando pro tabuleiro. D3, então, Duda de brancas, Grishuk de negras, D3, tá? O jeito moderno de jogar contra esse cavalo F6. De novo, voltando lá à questão do match Kasparov e Kramnik. Kramnik usou muito isso aqui de negras para ganhar do Kasparov, e o Kasparov jogava a linha tradicional, né? Com roque, cavalo E4, D4 aqui, torre E1 é uma linha secundária, linha principal é D4, cavalo D6, ameaça o bispo, bispo por cavalo, peão por bispo, peão por D5, cavalo F5, dama D8, rei D8. Tá aí, ó. Essa posição, esse final aí, muito equilibrado, e o final que é muito difícil das brancas converterem em vantagem, porque apesar das negras terem estrutura de peões pior, terem perdido o direito ao roque, elas têm o par de bispo e as damas já foram trocadas, então reduz muito os prospectos de ataque das brancas. Então esse é o ponto estratégico que hoje em dia os grandes mestres jogam D3 nessa posição, mantendo as damas. É o único jeito de manter as damas no tabuleiro e a posição ter ainda alguma chance de desequilibrar em favor do melhor jogador. Por exemplo, se a gente pegar essa posição aqui e agora de brancas não trocar as damas, jogar algo como dama E2, a própria abertura, a estrutura, por exemplo, isso aqui, ó, continua 0-0. Continua zerada a posição. Por quê? Porque as negras têm rápido desenvolvimento, os bispos saem rápido, roca rápido, e não tem tempo para a branca montar um ataque poderoso. E praticamente não muda do que trocar e jogar o final. O final é extremamente complicado aqui. Então, D3, tem que ser D3
para tentar aí algum ganho estratégico. Bom, vamos lá. E a forma que o Duda empregou aqui, eu acho muito didática, muito boa, por isso que eu estou demorando um pouco mais nessa parte, porque, olha só, aí veio bispo C5, né, bispo por C6, peão por C6, cavalo de BD2. Tá aí, ó, já tem planos, quer dizer, cavalo C4, atacando o peão, certo? Depois pode rocar, depois o cavalo for para C4, trocar um dos bispos, certo? Com o bispo E3, porque o importante é assim, ó, para a gente tirar do adversário essa vantagem de longo prazo, que são os dois bispos, o par, a gente tenta trocar um. E tá muito fácil de fazer isso depois do cavalo C4. E aí você vai ter uma posição com dama, com a estrutura mais fechada no centro, e que vai te permitir, inclusive, ataque na ala do rei. Então vamos ver como é que seguiu aqui, ó. Nessa posição, o Grischuk já jogou cavalo D7 praticamente forçado, certo? Por quê? Porque depois de cavalo C4, o melhor jeito de defender o peão de E5 é com o feio F6. Enfraquece essa diagonal, sim, mas não tem bispo de Casa Branca, então não chega a ser uma coisa tão séria assim. Agora segue com bispo E3, bispo por E3, cavalo por E3. Tá aí, ó. Uma posição que você pode dizer que ainda é equilibrada, mas com muito mais chance de jogo. Tem dama no tabuleiro, tem centro mais fechado, tem estrutura assimétrica, e aqui vai ganhar quem jogar melhor. Já nessa posição clássica da Berlim, não sei se quem ganha é quem joga melhor, porque talvez quem jogue melhor aqui tenha que ceder o empate por dificuldade de conseguir oportunidades de ataque com brancas, né? Então tem esse detalhe aí também. Então, cavalo D7, cavalo C4, F6, troca os bispos, e aí tá numa posição muito interessante. Cavalo de olho em F5, já tem casa forte candidata. Eu acho a posição das brancas muito legal. Cavalo C5, roque, rei H1, com ideia de avançar F4, já sai dessa diagonal também. A5, agora algumas manobras no flanco dama. A4 foi a novidade de abertura dessa partida. Veio bispo E6, dama E1, ideias de holandesa, ideias de siciliana Grand Prix, certo? Em que a dama vem para o flanco do rei. Então, olha aí, ó, uma partida muito mais dinâmica, muito mais interessante do que os finais da Berlim, que são conhecidos por serem muito chatos. Também isso aqui é importante a gente comentar. Olha aí, ó, os dois cavalos mirando F5, cavalo E6, G3, mas primeiro, né, o Jan Krzysztof Duda, ele segura um pouco o ímpeto do adversário, não deixando o cavalo F4 acontecer no tabuleiro. Legal, né? Dama D6, F4. E aí que tá, pessoal. Qual é o tema na posição? O tema na posição é centro fechado, equilibrado, ataque na ala do rei. Isso aí, ataque na ala do rei. E é o que a gente está vendo agora. Dama C5, dama D2, torre de F para D8, torre F2. Sim, a torre está na mesma coluna da dama, mas o que vai fazer abrir essa coluna, certo? Aonde que as negras vão conseguir sacrificar uma peça em E4, por exemplo, ou em C4? Não tem isso a curto prazo, né? Então dá para até deixar assim. Torre D7, torre de A para F1, olha, B6. Então, o Krzysztof Duda dobrou aqui na coluna F, a posição é muito clara, ataque na ala do rei. Eu acho também muito didático, muito fácil de entender, também para nós amadores, que podemos aí ter um plano para jogar legal contra, às vezes, um adversário que está bem preparado em termos de abertura, de nível de profundidade, o cara sabe, de repente, até o 20º lance daquela posição do final, mas aí a gente joga D3, deixa as damas no tabuleiro e monta esse esquema aqui que o Duda fez. B3, torre de AD8,
Aqui o computador dá vantagem branca na posição e cavalo de HF5, conquistando aí a casa forte. Bispo G6, abre a coluna F. Olha, tudo muito fácil de entender. As jogadas, cada uma a seu passo. Dama por E5, cavalo C4, ameaçando a dama. Dama volta para C5 e G4. Olha aí, pessoal, sem medo. Cavalo G5, dama E1, torre E8, H4. Mais um avanço forte no flanco rei. Não tem nenhuma ameaça pairando sobre o rei branco. Tá tudo seguro, tudo tranquilo. Muitas peças. Tá, avançou os peões de IH, ok. Não tem mais o escudo de peões. Mas tem muitas peças perto do rei, caso as negras consigam montar um ataque. O que está muito longe de acontecer. Cavalo F7, cavalo de F para E3, H6. Claro, também a defesa aqui das negras é difícil de quebrar, certo? Difícil de quebrar. O ponto de ruptura em G5, olha aí, ó, tem uma peça, duas, três, quatro peças olhando para G5. Não é fácil. Torre F4, cavalo E5, dama G3, certo? Então, assim, ó, é como se fosse, assim, os adversários praticamente se estudando aqui, né? Cavalo C4, cavalo por C4. Aqui o computador dá igualdade, mas vocês conseguem perceber que a posição tem muito potencial, tem muito que jogar aqui, tem que jogar muito aqui antes de aceitar esse veredito aí do computador que a posição tá empatada, né? Não, ela tá equilibrada, mas aqui tem que jogar e eu prefiro as brancas. B5, cavalo E3, dama para E5. Olha, se tirar a torre, troca as damas. Aí já começa a talvez ficar não interessante. Dama E1. Aqui o computador dá uma linha com... cadê aqui? Com G5, gente. Com G5 para abrir no flanco rei. Seguiria F por G5, H por G5. E realmente não tá fácil. A questão é que pode vir algum contra-ataque. Essas torres se mobilizam rápido contra o rei branco. Talvez por isso que o Christoph Duda não foi para essa linha, tá? Mas fica aí o registro. Voltando. Dama C5, torre de 1 para F3, B por A4, B por A4, torre D4, ameaçou o peão, dama A1, defende o peão de A4, olha a grande diagonal, torre B8. Então as negras, é o Grechuk, né? Tentando aí fazer alguma atividade no flanco dama. Veio o rei G2, torre de D para B4, dobrou na coluna B, porque o ataque das brancas, apesar de teoricamente tá todo bem montado, tá difícil de progredir, né, pessoal? Dama A2, pegou aí uma diagonalzinha, aquela, né, gente, aquela. Bispo F7, dama A3, bispo E6, torre G3. Então, quer dizer, o Christoph Duda ainda tá acomodando as peças para ver o melhor momento de ruptura no flanco rei. Dama E5, ameaçando a torre de F4, torre F2, C5. Essa estrutura aqui a gente vê bastante, inclusive com o peão em B6, nas Ruy Lopes variante Berlim, em que muro de Berlim alguns chamam, porque é uma estrutura, e às vezes até o rei com o roque artificial, quando ele, né, porque ele fica em D8, depois ele vem para C8, B7, muito comum, muito difícil de quebrar também, mas aqui o peão de B6 já não existe, então, de qualquer forma, fica aí a lembrança aí do esqueleto. E agora, pessoal, nesse momento, pode dar uma pausa para tentar adivinhar o lance das brancas. Agora ele opta pela ruptura no flanco rei. Então G5, F por G5, H por G5. E qual recurso aqui a defesa pode usar? Tentar fechar, né? Fechar como?
não trocando mais os peões, não abrir colunas, certo? Se tomar aqui, abre a coluna H, então H5, fechando a coluna. Cavalo F5, cavalo volta para esse posto ativo, e se trocar aqui, vai ficar uma falange de peões apoiados pelas torres para cima do rei das negras. Fica muito complicado se as negras tomarem o cavalo. Então, torre B1 tentando invadir por onde der. Torre de G para F3. Torre A1 ameaçando a dama. Aqui praticamente a dama não tem casa, né? Então vem D4. Então uma troca indireta das damas. Torre por A3. Cavalo E7 fez um intermediário. Rei H7. D por E5. Torre por F3. Torre por F3. E olha só, né? Não, é que não é fácil, né? A partida entre grande mestre não é fácil. Mas entre amadores a partida já podia ter sido decidida por ataque no flanco rei, certo? Porque a defesa não seria tão precisa. E aqui nós estamos aí com um final assim, bem assimétrico, de cavalo contra bispo, e ambos com estrutura ruim de peões, certo? Final equilibrado. Veio torre B4, G6. Aqui o computador dá igualdade. Mas a gente vê que parece mais fácil um plano para as brancas de invadir com o rei e torre por aqui e esse cavalo muito bem colocado. Talvez até possa existir rede de mate para o rei. Rei H6, cavalo F5, sacrificou o peão, cavalo por G6, torre G3, rei F7, torre por G7, recupera o peão e está com as peças muito ativas. Rei F8, torre G6, ameaçando o bispo. Bispo F7, torre F6, cravando o bispo. Olha aí como ficou legal. Torre B6. Agora, se as brancas trocarem as torres, vai ser um erro estratégico. Rei F3, então deixa que as negras tomem, né? Porque quem desdobrar o peão do adversário aqui, com certeza vai fazer uma concessão muito grande. Torre por F6, E por F6, bispo E8, e aí o E5. E aí, por que o Grichuk entrou nesse final aqui? Porque o único contrajogo dele é o peão H, né? É o peão H descendo aqui. E as brancas já deram muito mais passos com relação aos seus peões. Então, difícil de entender essa estratégia aí do Grichuk. Eu acho que ele deveria manter as torres, mas também é complicado porque está se aproximando uma rede de mate aqui. Então, decisão bem difícil. Talvez a simplificação só tenha postergado um pouquinho a derrota, né? Rei F4, veio bispo por A4 e está tudo muito longe ainda para as negras, né? Até tem contrajogo com o peão de A, com o peão de H não, porque em seguida qualquer peça branca captura esse peão. Talvez por aqui, mas dá para ver que as brancas chegam antes. Cavalo H6, rei E6, F7, olha aí, ó, já está um passo de coroar. Rei E7, e aqui, pessoal, também é muito didático. E6, por quê? Rei por E6 coroa, né? Então isso aqui dá muito tempo, essa estrutura aqui fica intocável. Então, bispo para E8. Quer dizer, não tem o que fazer, né? Não tem a casa B3 para atacar essa cadeia de peões, né? Então, bispo E8, cavalo cheque, rei F8, F por E8, dama, rei por E8, rei E5, e aqui o Grichuk abandonou. Porque vejam aqui que essas três casas estão proibidas para o rei, e aí simplesmente rei F6 e cavalo G7 garantem
a promoção do peão de E. Então, pessoal, partida fenomenal na minha opinião, uma partida aí que merece ser vista e revista muitas vezes, muito rica estrategicamente, muito rica de ideias, certo? Claro, parece que tem alguma hesitação no desenvolvimento do ataque no flanco rei, é que também é um ataque com pouca peça, né? Com 2 cavalos, os peões e as torres posicionadas. E quem está defendendo defende muito bem, é o Grichuk. Então é uma partida assim muito forte, muito boa para estudar, muito boa para a gente aprender e não entrar mais em preparação do adversário na famosa muro de Berlim, que é conhecida aí por ser muito chata e levar a empates muito fáceis para as negras. Então o melhor jeito de evitar D3 e qual a formulazinha, recapitulando, troca o cavalo, desenvolve o cavalo da dama por D2, pensando em C4 para atacar o peão de E. Aí pode jogar cavalo D7, defende ali o peão e troca o par de bispos, né? Não deixa as negras com essa vantagem aqui. Depois disso chega nessa posição aí, que agora quem for melhor jogador vai ganhar. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons jogos a todos.